Neste terceiro domingo do tempo comum, a igreja nos convida a viver o domingo da palavra. É belíssimo porque mesmo neste domingo começa a vida pública de Jesus. Após João ter sido preso, Jesus vai para a Galileia, exatamente para Cafarnaum. Lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Esta introdução geográfica, na verdade, tem uma grande força teológica. É por isso que a primeira leitura de hoje, de Isaías, do capítulo 8, retrai exatamente este texto de Mateus como cumprimento da profecia. O que isso significa para nós? Jesus começa a sua evangelização da periferia, não de Jerusalém, não da Judeia, mas exatamente na terra dos pagãos, como lemos aqui, Galileia dos pagãos, que significa um lugar onde os judeus e os pagãos viviam, praticamente se integrando e também vivendo conflitos, contrastes religiosos. E é interessante porque o Evangelho de Jesus dá continuidade à missão de João. João representa realmente o caminho do povo de Israel. João se dirige exatamente ao povo judaico. Jesus abre a sua missão dirigindo-se aos judeus, sim, mas também aos pagãos. E se fala de uma luz que ilumina aqueles que vivem nas trevas. Por quê? A luz foi o primeiro elemento da criação. Jesus se apresenta aqui como luz, como nova criação. E a palavra de Deus sabemos que é descrita na Bíblia como luz para os nossos passos. Festa de Cristo, festa da palavra, festa da evangelização. Cristo começa a sua evangelização, a sua nova evangelização, dirigida para todos os povos, e por isso há uma luz, a luz de uma nova criação. Esta luz é o próprio Cristo. Interessante porque este lugar, a Galileia dos pagãos, era o caminho que levava ao mar. Então, um lugar de comércio, um lugar onde muito povo transitava, um lugar onde realmente Jesus teve a possibilidade de encontrar todo tipo de povo, judeus, romanos, pagãos, pessoas que estavam distantes do Senhor, pecadores públicos, como encontraremos ao longo das páginas do Evangelho, pois ele não veio para aqueles que estão sadios. Ele veio para os doentes, não veio para os santos, mas para os pecadores. Mas tem um outro elemento interessantíssimo. Esta mesma região foi o teatro de uma aventura de um dos maiores juízes do povo de Israel, Gedeão. E Gedeão era um homem fraco, um homem que não era apto para a guerra. Mas mesmo assim Deus escolheu para vencer um exército imenso dos madianitas. Eram 135 mil os inimigos de Israel. E Gedeão, pela fé, com 300 homens de Israel, venceu os madianitas e com armas muito estranhas, trombetas, jarros e tochas. Quer dizer, pela força do Espírito, pelo louvor, pelo jarro que representa a nossa inconsistência e por tochas que representam novamente a luz de quem se fala no Evangelho. No capítulo 7 do livro dos Juízes, nós lemos esta história maravilhosa que nos faz entender que o Cristo, começando nesta região, está dizendo que ele quer começar assumindo a fraqueza humana e manifestando o seu projeto de salvação, que não se dará pela força, mas pela debilidade, não pela violência, mas pela humildade e pela morte de cruz. E assim, não por acaso, aqui escolhe os primeiros discípulos, como vamos ler logo em seguida, discípulos fracos, porque o Senhor sempre escolhe o que é fraco para confundir os fortes. E aqui encontramos Jesus que continua caminhando e o trecho do Evangelho prossegue.
Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estava na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E aqui nós vemos estas características da palavra. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra ilumina, a palavra converte. E é interessantíssimo porque a palavra é realmente a força missionária da igreja. Nesse trecho aparecem várias vezes, em poucos versículos, exatamente 7 vezes, verbos de movimento. Jesus caminha. E na verdade podemos dizer de forma mais correta que Jesus é o caminho. Não é por acaso que o cristianismo era chamado o caminho. Jesus vai, Jesus caminha, Jesus chama, eles seguem. Jesus caminha um pouco mais, Jesus andava por toda a Galileia e os discípulos seguem. Todos os verbos que nos indicam a dinâmica da evangelização. A palavra de Deus não pode ser guardada para nós. Não é uma propriedade dos cristãos. É uma luz que precisa iluminar os povos. E assim como a água, quando para, apodrece, a igreja que para em si mesma morre. Nós temos que entender que toda a vida é um caminho, em particular a vida do cristão. É uma vida que nos leva a não guardar para nós os dons que recebemos. Eu gosto de dizer que na vida cristã que não progride e regride, nós precisamos caminhar sempre, sempre ir além. Ir para outra beira do mar, ir para águas mais profundas, como dizia o Papa João Paulo II, falando da nova evangelização. A evangelização é sempre nova. Nós precisamos descobrir cada vez mais o desejo ardente de poder levar o fogo que recebemos no nosso coração para alastrar um incêndio de amor no mundo inteiro que está morrendo desesperado por falta de amor, por falta de misericórdia, por ignorância da palavra. E mesmo na Bíblia nós lemos que o povo perece por falta de conhecimento. Aí entendemos, por exemplo, porque São Francisco no fim da vida dizia: até agora não fizemos nada, temos que começar tudo de novo. E como realmente a igreja não pode cuidar apenas daquela única ovelha que ficou dentro da vida paroquial, da vida eclesial, enquanto 10 ovelhas estão fora. Hoje se reverteu a parábola do bom pastor. Nós temos muitos cristãos perdidos, que andam nas trevas e na vale da morte, e que precisam da luz da palavra para encontrar um sentido para a própria vida. E é belíssimo, porque até as pessoas idosas, nós lemos no Salmo 92, darão fruto na velhice, se ficam enraizados no rio vivo da palavra de Deus. Nós precisamos caminhar um pouco mais, como lemos aqui, uma expressão linda no versículo 21. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois. Tem mais pessoas, tem mais discípulos, tem mais missionários, tem mais irmãos que esperam, tem pessoas que só nós poderemos tocar, que só nós poderemos evangelizar. Isto é maravilhoso. É o impulso missionário da Igreja de Cristo. E qual é a mensagem da evangelização? É esta mensagem sintética que é um anúncio poderoso. Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Jesus não prega. A pregação é uma explicação. Jesus proclama uma presença. Jesus manifesta uma presença. É um convite poderoso, convertei-vos. É um imperativo. O que significa converter-se? Nós já explicamos outras vezes, mas é bom relembrar. Nós temos 3 dimensões da conversão. A primeira é a metanoia. Metanoia era o sentido grego da conversão, que significa mudar o modo de pensar. Realmente, a palavra de Deus ilumina o nosso pensamento, ilumina a nossa mentalidade, nos dá uma nova lógica, uma nova filosofia de vida,
um novo modo de viver, como lemos nos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque a palavra nos forma e a palavra ilumina nossa mente e, consequentemente, transforma a nossa existência. Nós lemos em Romanos 12, a partir do versículo 1, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, porque tudo é graça, exorto que vocês ofereçam os próprios corpos, porque Deus espera a nossa resposta, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Fala de um culto racional. É uma transformação da mente. E não se conforme neste mundo, mas transformem-se, renovando o próprio modo de pensar, para que vocês possam distinguir o que é vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. E de fato é necessário que, pela capacidade do nosso pensamento, nós possamos entender e discernir como agir na nossa vida, iluminados pela palavra, perdoando os inimigos, amando até dar a vida para os outros. Na língua latina, conversão é conversio, significa mudar de direção. Como lemos em Romanos 6,19, se antes vocês entregaram o corpo para o pecado por causa da malícia, com muita mais força agora entreguem para a santidade pela força da misericórdia. É uma mudança de direção na vida. Mas o termo que mais ilumina o sentido da conversão é shub. Em hebraico significa que é o Senhor que vem ao nosso encontro. A iniciativa é dele e nos convida a responder. Ele que nos capacita, mas nunca tira a nossa liberdade, sempre espera a nossa resposta, sempre desperta em nosso desejo. Senhor, que eu veja, Senhor, que eu creia. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, como lemos em Marcos 9. É necessário entender que a salvação acontece por uma iniciativa de Deus. Ele que vem ao nosso encontro, Ele que nos ama por primeiro para que nós possamos amá-lo, Ele que nos vê para que nós possamos reconhecê-lo, Ele que continuamente nos chama para que possamos segui-lo, Ele que pelo nome desperta em nós o melhor de nós mesmos. É por isso que neste Evangelho entendemos claramente como converter-se significa seguir Jesus. E quando Jesus chama André, Pedro, Tiago e João, ele apenas diz uma palavra. Eles nem respondem nenhuma palavra, apenas logo, imediatamente o seguem. Eles descobriram que vale a pena. Não é apenas um dogma de fé que eles querem seguir, não é apenas um preceito moral que eles querem assumir. É um encontro apaixonado com um Deus apaixonado por nós. Porque eles deixaram tudo imediatamente, não por um esforço da vontade, é porque viram um amor que, como disse Jeremias, os seduziu e se deixaram seduzir. O encontro com Cristo não exige uma renúncia, é apenas um encontro com uma riqueza imensa pela qual vale a pena vender tudo. E deixar as redes, deixar o pai, deixar o trabalho de pescadores não foi uma perca, foi a grande descoberta de um sentido novo na própria vida. Uma só palavra pode nos salvar, como lemos no Evangelho em Mateus 8. Senhor, diga uma palavra. E o Senhor nos chama continuamente, diz uma palavra. Esta palavra é o nosso próprio nome, a nossa missão que dá sentido à nossa vida. É maravilhoso. Eu sou uma vocação, eu sou uma missão. O Senhor pronunciou na minha vida uma palavra através da qual Ele me constitui. Desde o seio materno, nós lemos na Bíblia, Ele me chamou, Ele me constituiu profeta. E cada cristão é profeta, sacerdote e rei pelo batismo. A gente muitas vezes esquece desta graça do batismo, desta graça de sermos cristãos. Se nós aderimos com a mente a um dogma de fé, se nós vivemos realmente um caminho moral digno de filhos de Deus, é porque encontramos o Filho de Deus que nos seduziu. É porque cada vez mais queremos conhecer Jesus, seguir Jesus, aprender de Jesus a viver, assimilar em nossa vida de Cristo, como diz Paulo. Ele me amou e morreu por mim, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu te desejo isso, que você possa, nesse domingo da palavra, descobrir a força da palavra que continuamente o Senhor te oferece no Evangelho. Convertei, você crede no Evangelho.
mas a partir disto e acima de tudo, a força da palavra que está em ti, aquela palavra pela qual Ele te constituiu, te chamou à vida, te fez aquilo que você é, aquele nome único e repetível, aquela missão única que ninguém mais terá nesta vida. Assim foi para a Madre Teresa de Calcutá, quando escutou uma vez, numa experiência mística única que nunca mais se repetiu: tenho sede. E aquela palavra acompanhou a vida toda de Madre Teresa, mesmo quando ela não sentiu mais nada e passou por uma noite do Espírito, mas pela força daquela palavra foi fiel até o fim. E hoje nos precede na casa do Pai. Deixa-te olhar por Cristo, deixa-te chamar por Cristo, deixa que Cristo revele em ti a graça de uma existência nova, de uma vida nova, de uma nova criação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê a paz. Um bom domingo para todos.